A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Estimados ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa de estudo bíblico, o Raio-X da Bíblia. Vamos começar com uma oração. Vamos tomar o hino do tempo de Advento, um hino do tempo de Advento, um hino de laudes, da oração da manhã, do tempo do Advento. E este hino prepara-nos, introduz-nos ao nosso tema deste Raio-X da Bíblia, que é a espera do Messias. Então vamos rezar este hino que nos introduz no tema. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em meio à treva escura, ressoa clara voz. Os sonhos maus se afastem. Refulja o Cristo em nós. Despertem os que dormem, feridos de pecado. Um novo sol já brilha. O mal vai ser tirado. Do céu desce o Cordeiro que traz a salvação. Choremos e imploremos das culpas o perdão. Ao vir julgar o mundo no dia do terror, não puna tantas culpas, mas venha com amor. Ao Pai e ao Filho, poder e majestade, e glória ao Santo Espírito, por toda a eternidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, dizíamos que o tema do nosso Raio-X da Bíblia de hoje é a espera do Messias. E vamos abordar este tema a partir dos textos bíblicos do Antigo Testamento. E para a semana o faremos a partir dos textos bíblicos do Novo Testamento. Então esta é a primeira parte, a espera do Messias. Primeira parte à luz dos textos bíblicos do Antigo Testamento. Este tema é especialmente importante porque pretende ajudar-nos a nos preparar para o Santo Natal. Primeiro, importa realçar que na religião de Israel, três são as características do crente: a fé, a obediência e a esperança. Três as características do crente israelita na religião de Israel: a fé em Deus, a obediência a Deus e a esperança no Messias de Deus. Então, estes são os três grandes pilares da fé do israelita. Então, insisto, a fé em Deus, a obediência em Deus e a esperança no Messias. Três grandes pilares do crente israelita. Agora, o povo bíblico vivia em um clima de esperança. E nós, os cristãos, podemos aprender da teologia da esperança
no Antigo Testamento. Por isso é que acho pertinente este tema, porque partindo da teologia do Antigo Testamento, da maneira como o povo de Israel vivia a sua esperança, ou concebia a esperança, nós também podemos aprender e até diria alimentar a nossa esperança cristã. Mas vamos partir, como dizia, do Antigo Testamento para depois passarmos ao Novo Testamento no próximo programa. Agora, o termo hebraico, recordar que a língua hebraica é a língua do povo de Israel. No Antigo Testamento falavam o hebraico, mas também falavam o aramaico nos setores mais pobres, não é? Nos setores mais humildes falava-se o aramaico, mas a língua oficial era o hebraico. Então, no hebraico, o termo que designa esperança é seber. Seber. É como se fosse S-E-B-E-R. Seber. Agora, seber é a ação de aguardar em Deus e na sua ação na minha vida, ou na vida da minha família, ou na vida do meu povo. Então, é também importante esta definição de seber. Então, seber é a ação de aguardar em Deus, ou aguardar na ação de Deus na minha vida, ou na vida da minha família, ou na vida do meu povo. Então, é profundíssima esta teologia da esperança do Antigo Testamento. Repito, seber. Seber quer dizer esperança em hebraico e designa a ação de aguardar em Deus, ou a ação de aguardar na ação de Deus. Aguardar pela ação de Deus na minha vida, ou na vida da minha família, ou na vida do meu povo. Então, de fato, partindo desta definição, é possível identificar no Antigo Testamento outros elementos para a nossa reflexão. Então, primeiro ponto, o israelita deveria esperar em Deus. O verdadeiro crente deveria esperar em Deus. Um homem ou uma mulher que esperava em Deus. Esperava no auxílio de Deus. Auxílio de Deus, que em hebraico diz Ezer. Ezer. E-Z-E-R. Ezer. Então, o verdadeiro crente esperava no Ezer, quer dizer, no auxílio. Nós podemos até dizer na ajuda de Deus. Isso o vemos em Salmo 146. Louva o homem de esperança, a mulher de esperança. Salmo 146, versículo 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacob por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, o israelita não podia viver sem esperar na ajuda de Deus. É muito
a meu ver, é muito interessante esta constatação da esperança no Antigo Testamento, que um crente verdadeiro, não pode viver, não é possível que um crente verdadeiro, um verdadeiro crente, viva sem esperar no auxílio, no exer do seu Deus. Então, de fato, se formos um pouco mais para trás no livro dos Salmos, se formos a ver o Salmo 121, versículos 1 a 2, lemos: levanto os meus olhos para a montanha, de onde me virá o auxílio. O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então, é uma característica importante do israelita esperar no auxílio de Deus. E nós podemos, de fato, extrair daqui uma lição para nós, embora nós sejamos cristãos, estejamos a ver o Antigo Testamento, mas aqui há uma teologia muito profunda e muito atual também para nós. Não é possível hoje viver sem esperar no auxílio de Deus. Embora haja pessoas hoje que dizem que podem viver sem crer em Deus, ou podem até ter uma fé, mas não alimentar a esperança forte neste Deus. Então, é muito importante aprender a esperar no auxílio de Deus, mesmo para aqueles que têm recursos financeiros, mesmo aqueles que estão bem economicamente, têm uma boa saúde, todos devemos esperar no auxílio de Deus. E isso o devemos alimentar, é um sentimento que deve ser alimentado cada dia, este esperar no auxílio de Deus. O segundo ponto aqui é esperar o verdadeiro israelita, o verdadeiro crente, e esperava no sustento divino. O sustento divino é o samak. O samak seria S-A-M-A-K. Samak. Samak é sustento, é suporte. É suporte. É como para uma pessoa não cair, alguém talvez está para cair, alguém o suporta, alguém o sustenta. Então, o Salmo 119, versículos 116, diz o seguinte: sustentai-me segundo a vossa promessa, para que eu viva. Não permitais que a minha esperança me envergonhe. Então, sustentai-me segundo a vossa promessa, para que eu viva. Não permitais que a minha esperança me envergonhe. Então, é o sustento, esperar no sustento divino. O israelita sabia que Deus é o seu sustento. E de fato aqui ele diz para que eu viva. Então, para que o israelita viva, e ele confiava no sustento de Deus. Para poder viver, ele esperava no sustento de Deus. Mais outro elemento da teologia da esperança no Antigo Testamento, de que nós devemos aprender muito, esperar no sustento divino. Sem Deus caímos, sem Deus não vivemos.
Isto é muito importante, e as experiências de morte, experiências de queda, são o nosso pão de cada dia. Gente que morre, familiares que morrem, familiares que caem ou na droga, caem no pecado do adultério, caem na fornicação, caem no ódio, caem na inveja, caem na pobreza. Então, Deus é o nosso sustento. E esperar no sustento divino para não cair. E, de fato, o profeta Isaías, que é um profeta por excelência, profeta do messianismo, assim chamado, profeta do advento, no capítulo 40, versículo 41, diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É muito bom este texto de Isaías. Os que esperam no Senhor, repito, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quer dizer que estão sustentados pelo Senhor, suportados pelo Senhor, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, a esperança, partindo da teologia de Israel no Antigo Testamento, é mesmo essa luz em mim que me ajuda a caminhar. É essa força que Deus me dá para eu poder correr e não me cansar, caminhar e não me fatigar. Então, e é possível, se o cristão aprender do israelita a esperar fortemente no sustento divino, a não caminhar só, ou a não confiar nos bens materiais, a não confiar nas suas próprias forças, mas a esperar no sustento divino, no samak, dizíamos, é o termo hebraico para sustento divino, samak, S-A-M-A-K, é o samak. Então, nós não podemos, de fato, devemos rezar para que a nossa sociedade aprenda a esperar no samak, no sustento divino. Terceiro ponto que me parece particularmente interessante é que o israelita esperava na salvação de Deus. Esperar na salvação de Deus. O saber, esta esperança, como dizíamos, é uma expectativa confiante em Deus, porque Deus não desaponta aqueles que o buscam e lhe obedecem. Então, o Salmo 119, versículo 166, 119, versículo 166, diz: espero no Senhor, espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Então, esperar na salvação de Deus. Agora, a salvação para o israelita era, antes de tudo, dos inimigos.
entendia-se de uma maneira muito prática Deus que salva dos inimigos que invadiam o povo, que atacavam o povo e odiavam o povo. Então o israelita alimentava esta esperança na salvação dos invasores, a salvação do inimigo. E é claro que o cristão também pode, até deve alimentar esse tipo de esperança, que é a salvação do inimigo. O cristão também tem inimigos. E inimigos não são só, não diria terroristas ou aqueles que pegam em armas e matam, mas são aquelas pessoas que de fato nos fazem a vida quase impossível. Há sempre alguém na vida que alguém na vida de cada um tem sempre alguém que não me deixa viver em paz, alguém que fala mal de mim, alguém que sei lá, ou por inveja ou por algum motivo se opõe a mim, me resiste, me critica. Então, esperar na salvação de Deus é para, sobretudo, os inocentes. Quem é inocente, quem é acusado inocentemente, quem é ultrajado inocentemente, quem é odiado inocentemente. Então é justo que o cristão que estiver a viver uma situação destas alimente este tipo de esperança dos israelitas, esperança na salvação dos inimigos, quer dizer, que Deus me salve dos meus inimigos, do meu inimigo, da minha inimiga, para que ela se converta ou ele se converta e deixe de me fazer o mal. Então é muito importante também isto, como digo, aqui quando se fala de salvação do inimigo, não é daqueles que, sei lá, dos criminosos, dos terroristas, daqueles que podem tirar uma vida, é também daqueles que desejam o mal para mim, daqueles que falam mal, daqueles que me odeiam, daqueles que me ultrajam. Então, alimentar diante dessa situação, aprender a esperar na salvação de Deus que me vai livrar do inimigo. Mas tem uma condição aqui, A condição é que eu seja inocente e cumpra os mandamentos do Senhor. Quer dizer, nesta situação de que eu tenha alguma inimiga, que eu seja inocente e esteja a cumprir os mandamentos do meu Senhor. Só assim eu poderei ser salvo por Deus dos meus inimigos. Vos convidaria a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes.
Bem-vindos, irmãos, à segunda parte do nosso estudo bíblico de hoje, cujo tema é A Espera do Messias. E estamos a abordar textos do Antigo Testamento que nos preparam para, no próximo programa, abordarmos o mesmo tema, mas a partir dos textos do Novo Testamento. Então, outro ponto muito importante neste tema é que a esperança era, digamos, a esperança caracterizava a oração do israelita, ou por outras, ou até melhor, a esperança estava presente na oração do israelita. Quer dizer, o israelita pedia esperança, rezava pela esperança. O israelita elevava orações a Deus sobre a esperança. Se formos a ler o Salmo 130, versículos 5 a 6, diz o seguinte: aguardo o Senhor, a minha vida o espera, a minha vida anseia pelo Senhor, espera no Senhor. Então, a palavra esperança encontra-se frequentemente nos Salmos, que era o livro de oração do israelita. Então, aqui é um exemplo, mas temos muitos outros exemplos em que a oração do israelita era caracterizada pela esperança. Quer dizer, ao rezar, o israelita não só esperava em Deus com a mente, mas ele com a boca pronunciava orações de esperança, ou pedia esperança, ou reafirmava a sua esperança em Deus e pedia a Deus que consolidasse a esperança que ele tinha. Então, eu acho que também este ponto é importante para a nossa vida de cristãos, não é? A nossa vida como cristãos, que a nossa oração, o nosso pedido não seja só de coisas materiais, ou sei lá, de fé, de amor, de caridade, mas que também aprendamos a rezar, a pedir esperança, como este Salmo 130, aguardo o Senhor, a minha vida espera o Senhor, a minha vida anseia pelo Senhor. Isto é importante, aprender a rezar, a fazer orações de esperança. E de fato, alguém pode deter-se só nisso. Aguardo o Senhor. Mesmo quem está, por exemplo, os enfermos podem repetir: aguardo o Senhor, a minha vida o espera. Aguardo o Senhor, espero no Senhor. Então, ir repetindo, não é? O enfermo pode, então, fazer a oração da esperança. O enfermo, o aflito, o preocupado, o cansado, pode descansar com esta oração: aguardo o Senhor. Aguardo o Senhor. E repetindo muitas vezes como uma ejaculatória: espero no Senhor.
Então, isto digamos, este era o costume do povo de Israel, a oração do israelita no templo e em casa e na sinagoga, era uma oração repleta mesmo da palavra esperança, era uma das características, como dizíamos antes, da religião de Israel, mas isso também notava-se nas orações que eles faziam. E por que não nós também aprendermos a fazer? Essa é a minha proposta, a fazer também em português ou em outras línguas, em línguas nacionais. Pode-se fazer esta: aguardo o Senhor e espero no Senhor. E repetindo muitas vezes, sentindo no coração e na mente, aguardo o Senhor e espero no Senhor. Outro ponto que gostaria de partilhar convosco é que o israelita, a esperança do israelita era para sempre. Esperar sempre. Esperar sempre era uma das características do israelita no Antigo Testamento. Esperar sempre. Não só em alguns momentos, mas sempre. De fato, o Salmo 131 diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, que não só, como dizia, para o israelita, era muito importante que toda a vida do israelita fosse permeada pela esperança, não só os momentos de necessidade, não só na doença, não só na pobreza, não só na aflição, mas sempre. O israelita era homem e mulher de esperança. Espera no Senhor desde agora e para sempre. Então, este tipo de esperança é também, sem dúvida, muito importante para nós, os cristãos, esta capacidade de esperar no Senhor sempre, mesmo depois suponhamos que alguém esteja doente, reza, Deus o cura. Então, mesmo depois da doença, continuar a esperar no Senhor. Mesmo depois de obter o favor, pessoas que, por exemplo, têm o favor, o favor ou a graça, a bênção de ter bens materiais, mas mesmo nessa condição, um verdadeiro crente deve continuar a esperar no Senhor, porque a verdadeira esperança não termina. A verdadeira esperança é para sempre. Agora, gostaria também de destacar aquilo que chamo de perfil do Messias, porque nós estamos a falar até agora partilhei a espera do Messias, é o tema, mas o significado e as várias, digamos, os vários aspectos da esperança de Israel, mas não percamos de vista que é a espera no Messias, sobretudo, não só no auxílio, não só na cura, no refúgio, no sustento, mas tudo isso se encarna numa pessoa que é o Messias, o enviado. Então, vale a pena, a meu ver, brevemente, vermos o perfil do Messias de Deus. Porque
Deus envia o seu Messias para salvar o seu povo, para encarnar aquelas atitudes que até agora vimos, encarnar, se queremos, a ajuda de Deus, a salvação de Deus, o sustento de Deus. Como é que Deus faz tudo isso? Através do seu Messias. Então, há um perfil que também, olhando para ele, nós podemos aprender muito sobre este tema da esperança. Agora, o primeiro ponto dentro do perfil do Messias. O Messias é o emissário ou o mediador das bênçãos. O emissário ou o mediador das bênçãos de Deus. O famoso Berakah. Berakah quer dizer a bênção de Deus. Então, o israelita, portanto, esperava no Messias como um mediador das bênçãos do Senhor. Eu penso que é supérfluo aplicar ou explicar este perfil para nós. É claro que também para o cristão o Messias é o portador da bênção de Deus. Então, o tempo do advento é o tempo da abertura para poder receber a bênção de Deus. Então, todo mundo precisa de ser abençoado. É normal que nós necessitemos as bênçãos de Deus. Então, o tempo de advento é o tempo em que o cristão se abre o seu coração e a sua mente para receber a abundância de bênçãos. Então, limpando tudo o que tem no coração, porque o coração está cheio de muitas coisas e a mente também está cheia de coisas sujas, de coisas impuras. Então, é preciso limpar a mente, limpar o coração para que Deus encha o coração de bênçãos. Então, e isso, o Messias Jesus Cristo é o mediador das bênçãos, é o portador das bênçãos de Deus. Ele traz bênção. O segundo ponto dentro do perfil do Messias é que este Messias é um protegido de Deus, é um Yashá, é um salvo, é um protegido. Então, sendo protegido, amparado de Deus, ele automaticamente traz proteção para o povo de Israel. Ele traz proteção. Então, se queremos aplicar a nossa vida, todos nós precisamos de proteção divina. Não só a proteção que fazemos em casa, com os nossos muros, mas também precisamos, sobretudo, da proteção divina. Então, acolher o Messias, porque ele é o protegido de Deus, ele automaticamente traz proteção para todos aqueles que o recebem. Então, tempo de advento, o tempo de experimentar proteção de Deus. Ou melhor, o tempo para preparar-nos, para receber a proteção de Deus através do seu ungido. Outro ponto que é dentro do perfil do Messias é que ele governa todo o universo, é o rei soberano, ele é o rei sobre toda a terra. E a atitude do israelita perante este Messias que vem é curvar-se diante dele e adorá-lo. Curvar-se e adorar.
o Messias. Este aí gosto muito, gosto dos outros pontos, mas sobretudo este ponto aqui, este perfil, o Messias é aquele que governa todo o universo. Então, já que ele é o rei sobre toda a terra, o que provoca em nós? Curvar-nos diante dele e adorá-lo. O Salmo 72, versículo 9 e 11 diz isso, não? Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e todos os reis se prostrem perante ele. Curvar-se e adorar o rei. Então, a capacidade de ser adorador. Adorador nem todos são adoradores. Adorador é alguém que tem o hábito de adorar, ajoelha-se, curva-se e adora, e é automático, ou está de pé ou prostra-se e adora o rei. Então, adorador. O israelita era um adorador, e o cristão também deve ser adorador, deve habituar-se a. Isso tem que ser automático. Levantou-se de manhã, dobrou o joelho, adorou o Messias. Antes de ir para a cama, dobra o joelho, adora o Messias. Isso deve ser automático também na vida do cristão. E outro ponto dentro do perfil é que o Messias é pastor, é um roé. Roé é o termo hebraico para pastor. Roé, ele vai apacentar o seu povo disperso e vai guiar o seu povo às pastagens verdejantes. Ele vai amparar e proteger o povo. Então é um roé. Então o israelita sentia-se como uma ovelha do rebanho do pastor Messias. Isto é também importante para o cristão hoje. O cristão é uma ovelha. Uma ovelha não pode caminhar isolada das outras ovelhas. Também não pode distanciar-se da voz do seu pastor, senão perde-se. Por isso é que, de fato, há cristãos que caminham como ovelhas sem pastor. Aqueles cristãos, por exemplo, que hoje são católicos, amanhã estão numa outra igreja, depois da manhã estão numa outra seita e daqui a uma semana estão numa outra igreja. Esses são ovelhas sem pastor. Então deveriam aprender dos israelitas a ter um só pastor, o Messias, o Roé, um só pastor. Então, as atitudes da ovelha conhecemos-las nós, a obediência ao pastor e caminhar em grupo. É assim, a ovelha deve caminhar em grupo e obedecer, escutar a voz do pastor. Então, o cristão também deve caminhar em grupo, não pode abandonar a igreja, não pode abandonar a comunidade, não pode abandonar o grupo dos batizados. Esse é o rebanho e juntamente com eles, o cristão vai escutando e obedecendo à voz do pastor, a voz do roé, e não pode escutar outras vozes deste mundo. Se quer caminhar seguro, deve, insisto, permanecer no grupo e obedecer à voz do pastor. Permanecer no rebanho e obedecer à voz do pastor. Gostaria de outra característica outro ponto dentro do perfil, o que encontramos em Isaías 9:5. Aí há algumas qualidades do Messias. Isaías 9:5. O Messias é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. É maravilhoso, quer dizer, é um que faz maravilhas. É um que faz maravilhas na vida do israelita. É conselheiro, é alguém que, de fato, cujos conselhos merecem confiança. É Deus forte, é um Deus
protetor, é um Deus que combate os outros inimigos dele, e o Messias é um Pai da eternidade, quer dizer, é um que dá vida para sempre, uma vida que dura para sempre, e o Messias é príncipe da paz. Então, esses são elementos, elementos do perfil do Messias, que encontramos em Isaías 9:5. É importante isso também para a nossa reflexão. O israelita via no Messias um Deus maravilhoso, um Deus capaz de fazer maravilhas na sua vida. Era um Deus conselheiro, cujos conselhos eram de confiar. Deus forte, então não há Deus igual ao seu Deus, ao Deus de Israel, Pai da eternidade e príncipe da paz. Oxalá também nós, no tempo do Advento, possamos fazer esta experiência do Deus maravilhoso, Pelé, não é? Pelé, Deus maravilhoso, o Deus que faz maravilhas na minha vida pessoal, na vida da minha família, é conselheiro, é um Deus que não permite que eu me desvie, ele cada dia me inspira com ideias e me ilumina. É um Deus forte, o meu Deus é um Deus forte, não há Deus igual neste mundo, então eu agarro-me a Deus, confio nele, caminho, não obstante as dificuldades e adversidades, porque o meu Deus é um Deus forte, é um Deus que não cai nunca e é príncipe da paz. O Messias, então, o Messias, cujo nascimento nós celebramos no Natal, estas são as suas características, que são aquelas do Antigo Testamento, mas que nós, os cristãos, assumimos. E gostaria então de terminar este nosso estudo bíblico fazendo alusão, fazendo referência aos nomes do Messias. Acabamos agora de abordar as características do seu perfil, mas o Messias no Antigo Testamento tem dois nomes muito importantes. O primeiro é Siló, o segundo é muito conhecido. Siló não é tão comum, mas o segundo é muito conhecido, é o Immanuel. Immanuel, mesmo do hebraico, Immanuel. Siló quer dizer aquele a quem pertence toda a realeza. Isso está em Gênesis 49:10. Gênesis 49:10. Até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, Siló, aquele a quem pertence a realeza, e todos lhe devem obediência. Então, tempo de Advento, tempo em que nós esperamos a vinda do Siló, quer dizer, aquele a quem devemos obediência. Então, não podemos continuar a obedecer ao demônio, a obedecer a Satanás, mas devemos aprender a obedecer este Siló, o Messias. E o último nome, ou digamos o segundo nome, é o Immanuel, quer dizer Deus no meio de nós, Deus no meio do seu povo. Deus Immanu quer dizer quer dizer com, nós, El quer dizer Deus, com, quer dizer nós, El, Deus, Senhor. Então, o Senhor, é o Deus conosco, o Deus no meio de nós. Então, estes dois nomes também merecem uma certa, eu diria, meditação no tempo do Advento. Não é? Siló, aquele a quem pertence a realeza e a quem se deve toda a obediência. Então, tempo de Advento, tempo em que aprendemos a obedecer, tempo em que nos desamarramos de Satanás, deixamos de obedecer a Satanás e aprendemos a obedecer o Messias. Então é Siló, porque o Messias é um Siló. Depois é o Immanuel, quer dizer, um Deus que caminha conosco, está conosco. É a questão da presença permanente de Deus no meio do seu povo. Isso está em Isaías 7,14, não?
Portanto, o Senhor vos dará um sinal. Eis, a jovem mulher conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Immanuel, não é? Então, do hebraico, Immanuel. Quer dizer, Deus no meio do seu povo. Isto também é profundíssimo. É ver como Deus está presente conosco todos os dias. Deus está aí. Nós é que às vezes somos distraídos e não o vemos e não o notamos. Mas aqui está toda a questão da presença permanente de Deus no meio do seu povo. A presença permanente de Deus na minha vida. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Messias, porque ele encarna esta presença permanente de Deus na minha vida. Deus nunca me abandona. Deus está aí, é o Immanuel. Por hoje é tudo, irmãos. Podemos ficar por aqui e para a semana, como dizíamos, vamos abordar o mesmo tema, à espera do Messias, mas já partindo dos textos do Novo Testamento. Muito obrigado e até para a semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia.